Olá! Punições alternativas, justiça, direito e saúde. No Ciência Livre de hoje, vamos falar sobre o direito à saúde e como o exercício do direito pode melhorar a qualidade do serviço público de saúde do nosso país. Vamos debater ainda sobre dignidade humana, ciência, ressocialização e política. Nesta edição, Dr. Ben Schmidt entrevista o advogado e ex-presidente da OAB São Paulo, Dr. Luiz Flávio Borges Durso. Vamos lá? Na 17ª edição do programa Ciência Livre, em nome do nosso grupo, é uma honra imensa receber o professor Dr. Luiz Flávio Durso, advogado, ex-presidente da OAB de São Paulo. Muito obrigado pela presença, professor, e que a gente faça um bom programa. Muito obrigado. Que satisfação. Dr. Ben Schmidt, primeira palavra eu quero dizer da minha alegria de estar aqui. Fazer um programa, seja ele de televisão, da web, ele tem uma representação de levar informação, de debater algum assunto. Mas fazer um programa com um amigo tem uma outra dimensão. Então, estou muito feliz de estar aqui atendendo o seu convite. Muito obrigado. Para nós conversarmos sobre o que você quiser. Pois é, professor. Quem nos vê sorrindo nesse momento, o senhor e eu, me passa pela cabeça ao entrevistar um homem do direito, né? De tanto sucesso, de tanta paixão pela profissão. O senhor já parou para pensar que nesse mesmo instante existem centenas de celas no nosso país abarrotadas de presos com maltratos e uma superlotação inadmissível? O senhor já pensou algumas vezes sobre isso? Há uma particularidade que talvez a gente não tenha sobre ela conversado, mas quando eu era estudante de Direito, era secretário de Justiça aqui em São Paulo, professor Manuel Pedro Pimentel, e foi uma referência como um humanista e como um homem preocupado com as cadeias. Naquela oportunidade havia um programa de estágio em cadeias e eu me inscrevi. Então, enquanto estudante, eu fiz um período de estágio na casa de detenção. Lá eu frequentei diariamente, durante alguns meses, olhando os processos daqueles presos. Eu estou falando isto em 1978, 79, quando a superlotação dos presídios não chegava nem de longe perto do que nós temos hoje nos presídios brasileiros. Naquele tempo, eu conheci o que é cadeia. Naquele tempo, eu conheci o que é superlotação carcerária. E eu digo aos alunos, sempre que eu posso, que uma das formas de você se humanizar é você visitar uma cadeia. Quando você, profissional de qualquer área, o médico, advogado, dentista, quando você visita uma cadeia, você ganha uma outra dimensão para olhar para o próximo. E isto foi um marco na minha vida, talvez uma das motivações que me fez gostar da área criminal, da área penal, e hoje atuo intensamente nisso e continuo frequentando as cadeias na medida das necessidades. Até como presidente da OAB, no período que fui, também visitei os cárceres, buscando melhores condições para esta realidade que você... Acertamos em cima, porque nós não combinamos nada, né, professor? Agora me diga, e a maldade? Quando
quando o homem começou a aprender, o que tem na história que você... Vamos olhar um pouquinho a história da pena? A história da pena. Como é que isso começa? Os grupamentos humanos lá atrás estabeleciam regras, que não eram escritas, mas eram regras para que o grupo pudesse sobreviver. Cada um tinha uma tarefa determinada e aquelas regras que eram aceitas, se violadas, havia uma consequência. Geralmente, e eu estou falando nos primórdios, aquele que violava aquela regra, aquele pacto do grupo para a sobrevivência, ele era banido, vale dizer, ele era expulso do grupo. E fora do grupo, ninguém sobrevivia, morria. Esta ideia de consequência para quem quebrasse a regra, isto vai se cristalizando ao longo do tempo, a ponto de o homem estabelecer depois como regra escrita suas leis, que devem ser observadas sob pena de ter uma consequência, que invariavelmente era a morte. Portanto, nos primórdios, a pena que a humanidade conheceu era a pena de morte. Antes do homem ser executado, ele era confinado, para que não fugisse, para que ele pudesse ser executado. Este período de confinamento não era uma punição. A punição era sempre a morte. Isto vem até o momento em que o homem tem necessidade de desbravar os mares. E diante da descoberta de que, quando se eliminava o homem, eliminava-se também a sua força de trabalho, então a humanidade resolve mudar um pouquinho essa vertente e, ao invés de executar como castigo o semelhante, passou a escravizá-lo. Mantinha este homem vivo, colocava esse homem nas galeras, e aí surge aquela pena de galés, que é fazer com que o indivíduo remasse naquelas galeras, a pão e água, até o último suspiro da sua existência. Então você desloca a punição da morte para os trabalhos forçados até perpétuos, até ele morrer. Com esse deslocamento, esses presos vão para as galeras. E ali eles ficam durante o período até que se descobre o vapor, e quando os navios passam a ser movidos a vapor, esta força da mão de obra do homem que deveria ser punido, volta para a terra para construir fortificações, diques, etc. Então o homem desloca da morte para os trabalhos forçados, e a ideia do aprisionamento é muito imbricada com a ideia da igreja. Por que isto? Porque num dado momento histórico, o crime ficou muito próximo da ideia do pecado. Nos conventos haviam celas onde o religioso que pecasse ficava confinado para se reconciliar com Deus. Este período de confinamento inspirou o sistema público a fazer com que as pessoas que cometessem crimes, violassem regras, ficassem recolhidas também para, de certa forma, expiar o seu pecado, a sua falta. Este período de confinamento, que passou-se a conhecer como pena, era confinado numa cela, numa ala nos conventos, para que o indivíduo pudesse ali ter a sua penitência. Por isso dá origem do nome penitenciárias, que é o conjunto de celas onde o homem fica confinado, expiando a sua culpa, cumprindo a sua pena. Até hoje nós temos a prisão como eixo de punição. Hoje que passa a ter a preocupação de uma pena alternativa, ao invés de aprisionar, buscar uma outra forma de punir. Mas o eixo da punição no mundo ainda é a prisão. Professor, muito bonita a sua explanação e gostei muito. Eu não tenho tanta experiência com cadeias, mas eu conheci o Carandiru quando só havia mulheres, né? E fomos oferecer Papanicolau, o exame de Papanicolau para as detentas, porque apesar de elas estarem detentas, elas têm o direito à dignidade. Falando em dignidade, como ex-presidente da OAB,
Os advogados, em geral, eles se sensibilizam com os acontecimentos das prisões? Se não se sensibilizar, é melhor mudar de profissão. Ser advogado significa ter alguma coisa dentro de si que clama por justiça, igualdade, liberdade. Se não tiver isto, consciente ou inconscientemente, está na profissão errada. A pessoa que vai para esta carreira precisa desenvolver essa sensibilidade de tal maneira a entender melhor o próximo. Eu acho que nenhuma outra carreira dota o indivíduo, prepara o indivíduo para entender o semelhante, como o direito, como a advocacia especialmente. E quando o jovem, estudante, ou quando o profissional, ele tem o contato com a cadeia, volto a insistir neste ponto, ele se humaniza. Você sabe, doutor Beni, que eu também fiz estágio lá naquele período que eu comentei no começo do programa, na casa de detenção, que não existe mais, ela foi implodida. E existia naquele complexo do Carandiru a penitenciária do Estado, o presídio feminino, que você fez referência agora, nesses exames de Papa Nicolau, e a casa de detenção. Este complexo tinha aproximadamente 10 mil pessoas, quando a ONU orienta que unidade prisional máxima deve ter 500 presos, senão você não consegue administrar. Nós tínhamos ali 10 mil pessoas. Era um barril de pólvora, tanto é que foi palco de tantos desastres. Mas hoje... Perdão, 10 mil pessoas vivendo em quantos metros quadrados aproximadamente? Não, era grande, a área era grande, mas você tinha unidades, padrões de 6 metros quadrados com 40, 50 presos. Era um absurdo completo. Hoje nós vemos isso nos cárceres. Aliás, algumas reportagens levam aos lares a imagem do que é a cadeia. Isso como regra no Brasil. A superlotação, você tem um pequeno espaço, 6, 8 metros quadrados, e ali você tem pessoas que não conseguem deitar para dormir. Elas vão se revezando. E aí cria também a ideia daquele preso morcego, que é o que se amarra nas grades para poder dormir. Porque não há espaço para todos deitarem e dormir. Dormem de cócoras, alguns dormem amarrados de pé, outros pendurados. Precisa entender que a pena é privação da liberdade. Esta é a finalidade da pena. Para que o indivíduo fique confinado num espaço, não tenha liberdade de ir e vir, como punição. E só isto. A sevícia física não faz parte da punição. A sevícia psicológica não faz parte da punição. Os maus tratos, a tuberculose, a AIDS, tudo isso é um plus que, lamentavelmente, o Estado patrocina ilegalmente e que o homem preso fica submetido quando, na verdade, o que se busca com a pena é só privar o seu direito de ir e vir, nada mais. Ao contrário, o Estado tem obrigação de cuidar da sua integridade física, mental, enquanto este homem cumpre a sua pena. Não faz e impõe, facilita essas barbaridades que acontecem nos presídios em todo o país. Professor, o senhor não acha que essa energia que exala de todas essas prisões, de todas essas células, respingam na sociedade, respingam em nós? Eu acho que hoje nós vivemos um momento um pouco pior. Que o sistema prisional, que deveria não só, insisto, limitar o trânsito da pessoa, mas também isolá-la do resto da sociedade, hoje, com os mecanismos tecnológicos, faz com que pessoas presas se utilizem de comunicação como o telefone celular. Há um problema de corrupção sério no sistema e pessoas que estão dentro do sistema passam a comandar crimes que ocorrem fora, diante de uma estrutura criminal organizada pelas facções que são verdadeiras empresas a organizar o crime cometido lá fora, de dentro dos presídios. Pendurados nas celas. É evidente que aqueles que têm o comando deste crime organizado não estão nessa situação
nessas situações precárias sobre as quais falamos. Esses, devido à corrupção, têm uma condição um pouco menos pior, digamos assim, do que os demais que nessa massa são tratados como verdadeiros animais. Aonde que o senhor acha que o direito... Qual o primeiro cruzamento do direito com a saúde, professor? Bom, se nós olharmos isto sob um aspecto de que o direito é essencial para que o indivíduo possa exercer plenamente a sua vida, a sua existência, no momento em que você tem, e o homem passa a reconhecer isso, direitos que são naturais, né? As leis naturais, elas propiciam a ideia de direitos que são inerentes ao indivíduo, na sua essência. Se nós pegarmos a ideia dos direitos humanos, nós verificamos que o indivíduo não precisa ter uma condição especial para ter aquele direito. Basta estar na condição de humano, basta estar vivo, basta ser um ser. Então, os direitos humanos lhes são assegurados. Eu acho que a partir da essência, do início de tudo, o direito à saúde é inerente, independente de algum pacto, de alguma constituição, de alguma carta, de alguma lei que se faça. Porque se a ideia do direito é a plena existência, a saúde é fundamental para que essa plena existência ocorra. Então, estão imbricados desde o início de uma reflexão que você possa entender isto como Qual seria o necessidade. futuro, professor? Nós estávamos, antes de começar o programa, falando de quantos anos que lecionamos, não é verdade? Qual o futuro disso tudo que nós estamos falando? As prisões vai chegar um momento que nós vai ser possível modificar, talvez criar um castigo diferente, não sei. Num dado momento histórico, o homem passa também a verificar que a quantidade de pessoas presas superam em muito a quantidade de cárceres existentes. Esse é um problema mundial. Você tem mais gente para prender do que unidades prisionais para acolhê-los. Isto gera superlotação e um colapso no sistema. O Brasil não é diferente. No Brasil a situação é um pouco mais grave. Mas o que eu verifico é que houve um esforço da humanidade para criar mecanismos de punição que não a cadeia. Esse esforço que começa na Europa, na Ásia, você tem iniciativas muito interessantes, depois nos Estados Unidos e mais recentemente no Brasil, você verifica penas alternativas, que são formas de punir sem prender. O índice de reincidência, vale dizer, daquelas pessoas que voltam a cometer o crime depois de punidas com a cadeia é altíssimo. Nós estamos falando de uma média de 80%, 90% de pessoas que, presas no cárcere, depois de cumprida a sua pena, voltam a cometer crimes. No caso de penas alternativas, esse índice cai para 30%, 35%. Então, a pena alternativa ela é mais eficaz, ela preserva o homem, ela pune o homem, mas ela traz a ideia da ressocialização, que é a ideia central da pena. Você não pode pensar numa punição só como castigo. É castigo e ressocialização, é castigo e condições para que o indivíduo seja reinserido na sociedade. À exceção da pena de morte e da prisão perpétua, que essas não olham para a reinserção, para a reeducação, para prevenir. Estas são punições extremas. No caso da cadeia, por um prazo determinado, se você tiver uma alternativa para punir sem encarcerar, você preserva o cárcere para aqueles perigosos, para aqueles que efetivamente precisam ser presos. E isto o mundo conheceu, o Brasil caminhou nesse sentido. Eu, particularmente, trabalhei no Ministério da Justiça um período e sou um dos autores da Lei de Penas Alternativas no Brasil, pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O que nós temos hoje, Dr. Beni, é a necessidade de mudar a cultura
Porque ainda na mentalidade brasileira, punição é cadeia. Qualquer outro mecanismo de punição com pena alternativa para a opinião pública não a satisfaz. E a fazenda? Não deu certo? Que fazenda? A colônia agrícola? É. Deu certo, mas não tem unidade suficiente, são poucas. É fazer com que o homem se utilize do trabalho para a sua recuperação dentro de uma unidade que não é a cela com grade, mas são fazendas onde ele trabalha. Deu certo sim, mas são poucas as unidades para esse tipo de trabalho. Mas para entender, hoje o que nós temos? Nós temos presídios superlotados e temos penas alternativas na lei. Precisamos usar mais penas alternativas para quem precisa ser punido, mas não deve ser preso. E reservar cadeia para quem? Para quem precisa ser punido e precisa ser preso. Com isso, nós estaremos dando um passo importante na ideia da consequência, da resposta penal que todo o país deve ter. Parabéns pelas penas alternativas, que eu não sabia. E é tão gostoso vê-lo falar, né? Obrigado. É muito agradável, imagina os seus alunos. O senhor nasceu advogado? Quando é que o senhor descobriu o que você queria fazer da vida, professor? Oh, que pergunta gostosa. Nasci advogado. Eu acho que eu nasci advogado. Eu vou pesquisar isso. Mas, brincadeira à parte, o que acontece é o seguinte. Meu pai era advogado. E, de repente, eu começo a perceber, com meus 15, 16 anos, que os meus amigos, ao invés de conversar com os pais deles, vinham conversar com meu pai. E eu achava aquilo estranho, porque brigavam com a namorada, vinham conversar com meu pai. Brigavam com alguém, vinham conversar com meu pai. Tinham um problema na escola, vinham conversar com meu pai. Eu dizia, mas por que não falam com os pais deles e vêm conversar com meu pai? E só depois eu fui entender que uma das coisas não era só a condição pessoal do meu pai, mas a sua formação como advogado. Advogado que é advogado não tem discriminação, não tem preconceito. Advogado que é advogado ouve tudo, aceita tudo, não julga ninguém e colabora, na medida do possível, com todos. Então, esta forma aberta do meu pai ser, enquanto advogado, é que atraía muito essa aproximação dos meus amigos para com meu pai. Eu só vou descobrir isso um pouco mais para frente, porque naquele momento, envolvido nesse contexto, eu estava mais preocupado com isso aqui, com arte. Eu queria ser artista, esse era o meu sonho. Nessa altura eu estava fazendo teatro, num grupo de teatro, dirigido por Ítalo Rossi à época. Eu pintava telas, eu escrevia poesia, escrevia peças. Então, esta coisa artística, esse veio artístico, este processo criativo, natural da feitura da arte, estava no meu dia a dia, era isso que eu gostava. Tanto é que na fase de colégio, eu vou estudar no Mackenzie arquitetura. Eu vou buscar na fase do colégio já o técnico em arquitetura, visando cursar arquitetura e artes cênicas, que era a faculdade que eu queria. Nesse momento, meu caro doutor Beni, eu vou conversar com meu pai para dizer que eu estaria prestando vestibular. E digo a ele, pai, eu vou prestar educação artística. E ele fala, e direito? Eu digo, eu vou prestar também. Vou prestar também. Meu pai é advogado de noite e presto na certeza que eu não iria passar no vestibular de direito. Só que eu passo. Eu passo e aí eu digo, agora eu sentarei com meu pai e vou dizer a ele, pai, eu decidi, embora passei em direito, eu vou fazer educação artística. Eu havia passado na Mozarteum, que é a Faculdade de Educação Artística aqui em São Paulo. E não vou fazer direito. Só que na hora de comunicar, eu revelei a ele que eu havia passado em direito antes de falar em educação artística. E a alegria dele me inibiu de dizer que eu não iria cursar direito. Naquele momento eu falei para o meu pai, pai, eu vou fazer as duas, eu passei em educação artística, então eu vou fazer de manhã, eu vou fazer direito, à noite eu vou fazer educação artística. E um ano, no primeiro ano,
eu cursei as duas faculdades. E meu pai, não sei se propositalmente ou não, me arrumou um estágio profissional no primeiro ano de faculdade e me pôs para trabalhar, ia ao fórum e tal. E eu comecei a fazer aquilo e me apaixonei, me encantei. Depois de um ano, onde eu queria chegar para o meu pai e falar, eu não vou fazer direito, meu negócio é arte. Depois de um ano eu sentei com meu pai e falei, pai, eu vou parar a educação artística e vou continuar direito porque é extraordinário. Aí eu já estava estudando direito, fazendo estágio, já no primeiro ano, já tinha me envolvido no diretório acadêmico, era representante de classe e me tornei diretor social do diretório acadêmico, onde eu fazia as festas no fim de semana lá para os colegas. Era uma vida extraordinária, eu me encantei e me apaixonei completamente por essa profissão. Professor, o programa Ciência Livre foi criado, eu vou pedir licença a toda a equipe. Nós sempre prezamos por sermos apolíticos, todos os nobres entrevistados, mas eu não estou me aguentando e eu não poderia, uma pessoa como o senhor, deixar o senhor ir embora se eu não lhe perguntasse assim o que praticamente todas as pessoas querem saber. Qual o desenrolar dessa ação federal da Lava Jato? Antes de falar da Lava Jato, posso dar uma palavrinha sobre política? Não existe nenhuma outra forma de solucionar os problemas de uma sociedade senão através da política. Eu estou falando da política aristotélica, eu estou falando da política do bem. Eu não estou falando de crime, onde a política serve de palco. Eu estou falando daquelas pessoas que efetivamente gostam, sentem prazer em representar, em fazer, em debater ideias, em buscar mecanismos para melhorar as vidas das pessoas. Você, doutor Beni, tem um trabalho extraordinário. Você faz política na sua área. Eu, na minha advocacia, pela OAB, eu faço política na minha área. E assim todos nós fazemos, em grau maior ou menor. Esse contexto de fazer política é bonito, é salutar, estimula, é gostoso. E é isso que nós precisamos falar aos jovens. Fazer política é isso, não é o noticiário das bandalheiras que nós assistimos por aí. Então nós precisamos falar para esses jovens, venham. A política é bonita. E é importante, não há mecanismo de solução dos problemas da sociedade por outro caminho, senão a política. Por isso precisamos de vocês, dos jovens, ingressando na política para fazer um futuro completamente diferente para o nosso país. Muito obrigado, professor, por essas palavras. É importante o jovem saber que a política é bonita mesmo. É fundamental. Política do bem, como o senhor disse, né? E a Lava Jato é um episódio que o Brasil está vivendo, um episódio onde nós estamos diante de uma operação de polícia, mais uma delas, de tantas que já tivemos na história desse país, e nesta operação nós verificamos que a complexidade diante de um esquema de corrupção misturando o privado com o público realmente aconteceu no Brasil e precisa ter uma resposta, e essa resposta está acontecendo. Para que nós tenhamos o sistema escolhido pelo nosso povo e escrito na nossa Constituição do Império da Lei, que é o Estado Democrático de Direito, que é o nosso sistema, onde todos nós devemos nos submeter à lei, nós precisamos ter as instituições funcionando. E a democracia, em que pese não ser o sistema ideal, é o melhor de todos, ou menos pior. Daí porque, diante do nosso sistema democrático e diante do Estado democrático de direito, império da lei sobre todos, as instituições funcionando, nós temos ambiente propício para uma operação como a Lava Jato, que investiga, que descobre muita coisa e que passa a punir muita gente. Temos excessos? Temos. Temos injustiça? Muitas. Como toda a justiça dos homens é falível, também a nossa é. A nossa justiça é feita por homens. O homem, na sua essência, é falível. Então, a justiça dos homens também é falível. Nós temos erros judiciários, nós temos pessoas que são prejudicadas,
nós temos reputações achincalhadas, pessoas linchadas, mas lamentavelmente isto, dentro do contexto geral da Lava Jato, são os excessos que nós estamos apontando, coibindo, tentando denunciar. Agora, a operação, ela tem o seu valor indiscutivelmente, como todas as operações têm. O que nós precisamos ter em mente é que as instituições estão funcionando. E aí temos que despersonificar. Não há um salvador da pátria. Não existe um juiz no Brasil. Não existe 2, 3 procuradores da República. Nós temos uma magistratura forte que funciona, com milhares de juízes que exercem o seu papel. Nós temos um Ministério Público que funciona, com milhares de procuradores exercendo o seu papel. Nós temos uma advocacia indispensável. Não existe justiça se não tiver defesa. Se o advogado não estiver ali atuando plenamente, esqueça a justiça. Aquilo é exceção, e a exceção é injustiça. Então, nós precisamos ter também a advocacia atuando. Se cada um cumprir o seu papel no limite da lei, nós vamos dar um passo importante para aperfeiçoar os sistemas de controle, diminuindo a corrupção e melhorando o espectro do Brasil, especialmente diante do plano internacional. Agora, a corrupção é uma das facetas, um dos problemas que o Brasil enfrenta. Os outros, a solução é política, não é de polícia. Quando nós estamos falando de saúde, a solução é política. Transporte, solução é política. Segurança, solução é política. Agora, quem fará essa política? Quem serão os nossos líderes de amanhã? Se nós pararmos um segundinho nesse final de programa para olhar daqui 5, 10, 15 anos, quem serão os nossos líderes em 5, 10, 15 anos? Que é um prazo muito curto. Esses líderes estão nas faculdades, esses líderes estão nas entidades, nas associações. Eles não estão na sua vida privada, cuidando do seu mundinho, porque este perfil não é próprio. Eles já estão participando. O que nós precisamos é detectá-los, criar ambiente, prepará-los para que eles possam atuar na ideia da política, como ideal sobre a qual nós falamos. Aí nós teremos um Brasil diferente. Muito legal, professor. E antes de voltarmos aos jovens, eu queria lhe fazer uma última pergunta. O senhor falou de juízes. Eu fiquei durante a minha vida tão impressionado com os juízes, alguns juízes que eu travei conhecimento, e eu fiquei com do mesmo jeito que eu tenho uma impressão, como muitos brasileiros, muito ruim da política atual, eu fiquei com uma impressão muito boa dos juízes brasileiros. Isso é verdade, professor? É verdade. O conjunto dos juízes no Brasil é muito bom, como também é o conjunto dos promotores, como também é dos delegados e como também é dos advogados. De um modo geral, o conjunto é bom. Temos exceções e aí as exceções precisam ser tratadas como tal. Mas o conjunto é bom. Agora, veja, juiz não é político, promotor não é político, advogado não é político. Estes cumprem o seu papel dentro de um contexto político, mas eles não têm o tino político. É por isso que quando nós estamos olhando o Brasil de hoje, e quando nós estamos verificando que muito das decisões que deveriam ser tomadas pelo Congresso estão sendo tomadas pelo Supremo, isto não é bom para a democracia. Emergencialmente pode até acontecer uma ou outra decisão excepcional, esporádica, mas as decisões políticas têm que ser tomadas pelo parlamento, pelos políticos. Então, criminalizar a política, dizer que todo mundo que entra na política é ladrão, que aquilo não presta, que aquilo é um lamaçal, etc., é um erro histórico de verificar que nesse ambiente não se pode ter gente de bem. Nesse ambiente político, e aí novamente eu falo aos jovens, só se pode ter gente de bem. Você que é jovem, que é idealista, que quer mudar o país, aprenda, estude,
venha para um partido político, comece a atuar, comece a trazer o seu patamar, a sua régua ética, de seriedade, e procure contribuir politicamente. Essa contribuição no conjunto é que muda o resultado. Agora, ficar de fora, criticando, apontando o dedo e não mexendo uma palha para nada mudar, não vai resolver absolutamente nada. Que bonito, professor. Eu agradeço as suas palavras e, aproveitando elas mesmas, o senhor, que mensagem bonita, mudando completamente de assunto, esquecendo as prisões e a maldade, que mensagem bonita o senhor gostaria de deixar para esses mesmos jovens que estão nos assistindo? Posso deixar duas? Lógico, professor. A primeira é que vocês comandam o seu destino. Havia um sábio que ficava numa praça, e esse sábio decidia e adivinhava tudo. Aí um grupinho pequeno de jovens disse: vamos desmoralizar esse sábio. Vamos chegar no domingo com a praça lotada, ele adivinhando tudo. Vamos pegar um passarinho, colocar nas nossas mãos e de longe, na frente de todo mundo, nós vamos perguntar para o sábio se o passarinho está vivo ou está morto. Se ele disser que está vivo, a gente aperta o passarinho e mostra ele morto. Ele fica desmoralizado. Se ele disser que está morto, a gente abre a mão, o passarinho sai voando. Ele vai estar desmoralizado de qualquer jeito. Foram para a praça lotada, e do outro ponto, então, os jovens gritam: sábio, você que está aí adivinhando tudo, aqui nas minhas mãos eu tenho um passarinho, eu quero que você adivinhe se esse passarinho aqui na minha mão está vivo ou está morto. Um silêncio corre a praça, e o sábio diz: esse passarinho que está aí em suas mãos, ele pode estar vivo ou pode estar morto. Ele está em suas mãos. Assim está o seu destino. Está em suas mãos. Você alcançará o que quiser, será o que quiser. Só depende de você. Mas para isso há um preço. Há um preço de dedicação, de estudo, de empenho, de trabalho a ser pago. E este preço tem um outro componente, que é a segunda historinha, que eu sei que o Dr. Beni quer que eu conte, e eu encerro com ela. Havia um rapazinho chamado Zezinho, e ele pastoreava umas cabritinhas. E num dado momento, uma delas se desgarra do rebanho e entra no vale. E ele começa a gritar o nome daquela cabritinha: Mimosa! E lá no fundo do vale gritava: Mimosa! Ele diz: quem está aí? E lá no fundo gritava: aí! E ele fica com raiva e diz: você é bobo! E lá no fundo diz: bobo! E ele chama para brigar, fala: você vem brigar! Lá no fundo grita: brigar! A noite cai. Ele não tem mais como procurar Mimosa. E ele vai para casa aborrecido, amargurado. E chega em casa e diz para o seu pai: pai, eu estava lá no vale, a Mimosa entrou no vale, eu perdi a Mimosa. E eu comecei a chamar a Mimosa e havia um moleque escondido, e tudo que eu falava ele repetia. E ainda covarde, não apareceu. E o pai disse a ele: Zezinho, toma sua sopa, vai dormir, amanhã eu vou com você, nós vamos buscar a Mimosa. No dia seguinte, chegando na entrada do vale, o pai disse para o Zezinho: vamos fazer o seguinte, faz uma experiência hoje. Quando você chegar na porta do vale, ao invés de chamar o menino que está lá escondido, que está te remedando para brigar, procura falar alguma coisa boa, fala alguma coisa positiva, vê se ele não quer ser seu amigo, se ele não quer brincar com você, vê o que acontece, Zezinho. E quando chegaram lá na entrada do vale, no dia seguinte, o Zezinho então diz: Mimosa! E lá responde: Mimosa! E ele fala para o pai: tá vendo, o menino está aí. O pai fala: então faz diferente hoje, vê o que acontece. E ele diz: você aí, lá no fundo responde: aí. Ele diz: quer brincar? E lá no fundo responde: brincar. E quando responde brincar, ele abre um sorriso e diz: quer ser meu amigo? E lá no fundo responde: amigo. E ele então fica exaltado, contente e feliz. E o pai diz: Zezinho, agora pode parar. Eu vou te explicar o que aconteceu aqui. Não tem ninguém lá, não tem nenhum menino escondido. Lá
tem um fenômeno chamado eco. E este é um fenômeno natural, onde tudo que você produz volta para você com a mesma intensidade. Eu fecho esse recado falando aos jovens, Dr. Bene, sobre isso. A dimensão humana, a nossa vida, ela é finita. Nós não sabemos quanto tempo vamos estar aqui, mas enquanto estamos aqui, nós podemos produzir. Se produzirmos o negativo e o mal, voltará com a mesma intensidade. Mas se a gente tiver a capacidade de produzir alegria, bem, alguma coisa positiva, isso voltará com a mesma intensidade. E isso vai fazer da nossa vida algo absolutamente diferente para nós e para os outros. E se a gente conseguir um pouquinho, como você faz, Dr. Bene, fazer a diferença na vida das pessoas, vai ter valido a pena viver. Professor, de novo eu queria agradecer a sua presença espetacular, na minha opinião, como extraordinário orador. Muito obrigado. Numa simpatia extremamente cativante. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, professor. Eu é que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser, professor. Obrigado. Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!